Mas quando Deus nos escolheu, Ele tem um propósito em nossa vida quando Deus nos escolheu. Amém? Cada dia de nós, então, devemos ser um bom soldado de Cristo. Então vamos todos nós executar as nossas obras e as obras do Senhor com sabedoria. Amém? E a obediência para que possamos ser bem-sucedidos em toda a nossa maneira de viver. Como diz a palavra de Deus. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 6 e 33, para que nós possamos conferir dentro da palavra de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Isso é uma promessa que, desde o início, que Deus deu para cada um de nós. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e todas as coisas Deus vai nos acrescentar. Essa é a promessa de Deus para todos os seus servos. Amém, meus irmãos? Então vamos fazer um giro de 90 graus agora. Isso foi o início. Vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e versículo 1 ao 2 ao 3. Então, quando nós iniciamos a nossa carreira como servo do Senhor, Deus tem um propósito em nossa vida, não temos? Quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, estava na escravidão do Egito, Deus tinha um propósito também no seu povo também, amém? Assim como nós, quando nós mudamos de direção em nossa vida, é porque Deus está nos lapidando os nossos corações, amém? Aí Moisés já tinha atravessado o Jordão. Moisés estava do outro lado do Jordão, certo, meus irmãos? Então Moisés escreveu esse 5º livro da sua trajetória diante do povo de Deus. Ele iniciou o seu discurso na planície do Jordão, dizendo: essas palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, do deserto da planície, defronte do Mar Vermelho, entre Parã, Tófile, Labã e Azenote, e de Zarabe, onde a jornada desde Horebe caminhava no monte de Seir, até Cade Barnei. E sucedeu que no ano 40º do mês, 1º do primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandou acerca deles. Então, tudo que Deus tinha a dizer ao povo, disse a Moisés. E Moisés assim transmitiu ao povo de Deus. Amém? E assim é nos dias de hoje também. Deus escolhe os líderes da igreja, os pregadores da palavra de Deus, os pastores, os dirigentes, para dizer tudo aquilo que o povo precisa de ouvir dentro da palavra de Deus. Amém? Sobre a obediência. A obediência nós devemos de ter dentro do nosso coração para obedecer ao nosso Criador. Amém? Essa é uma conclusão que nós temos dentro do nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Então Deus vai nos direcionar o que nós devemos de fazer e dizer.
Outra coisa, nós precisamos ter sabedoria para dizer aos irmãos aquilo que agrada a eles também. Amém? Para que possa, quando nós vamos corrigir irmãos, nós devemos falar a verdade. Amém? Aos irmãos. Ter sinceridade com o irmão. Para que nós possamos viver agradavelmente com cada um de nós. Amém? Que é isso que Deus quer de cada um de nós. Então vamos lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, como o está dizendo, no capítulo 3, Deuteronômio capítulo 3, e versículo 23 ao 26. Do 23 ao 26, quando Moisés orou para entrar na terra de Canaã. Então, tudo que nós devemos de fazer, nós vamos fazer, nós devemos de orar antes. Amém, meus irmãos? Nós devemos ter sabedoria de orar a Deus, se tudo isso é vontade de nosso Deus, que nós possa fazer. Amém? É essa a direção da nossa vida como servo do Senhor. Deuteronômio capítulo 3, 23. E também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixe passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e ao Líbano. E porém ao Senhor indignou-se muito, e quanto a mim, por causa de vós, não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais deste assunto. Vou dizer aos irmãos, quando nós estamos insistindo em uma coisa que não é agradável ao nosso Deus, Deus não aceita as nossas orações. Amém? Então nós temos exemplo aqui dentro da palavra de Deus. Deus não aceitou a oração de Moisés. Se nós vamos pedir alguma coisa ao nosso Deus que não é da vontade de Deus, Deus não vai nos dar. Isso é real. E muitas vezes nós atropelamos as coisas e fazemos aquilo que não é agradável ao nosso Deus. O que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Aí nós voltamos a orar a Deus, para que Deus possa consertar aquilo que Deus, no início, não foi da vontade de Deus. É desagradável. Mas nós devemos pedir a Deus com sabedoria para que possa resolver os nossos problemas, para que possa encaixar tudo aquilo que é agradável ao nosso Deus em nossas vidas, amém? Para que nós não podemos sofrer neste mundo que é um mundo de trevas, porque essa é a vontade de Deus, para que nós possamos ter sabedoria, porque mais tudo deve estar de acordo a Deus, para que possamos receber as bênçãos do Senhor, sim ou não. Se é não, vamos aceitar o não do Senhor, amém? Igual Moisés aceitou o não do Senhor. E quem decide as coisas? É o Senhor. Não podemos atropelar as coisas.
fica desagradáveis. Vamos sofrer várias atitudes em nossas vidas, amém? No percorrer dos nossos dias que o Senhor nos dá. E que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos servir ao Senhor, para que Ele possa ter alegria em nossos dias. Amém? Vamos no livro, hoje nós estamos no livro de Deuteronômio. Nós não fomos lá no Êxodo, que é muito comprido, e os irmãos sabem tudo o que aconteceu no início do povo, da trajetória do povo de Deus. Mas o irmão Nilson pegou no livro de Deuteronômio para dar um segmento. Amém? Vamos no capítulo, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. E versículo 14 e 15. No livro de Deuteronômio. Leiamos. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que cumprisse na terra do qual passais a possuir. O 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo. Então não devemos de guardar as nossas almas de tudo, não ser idólatras, adorar só o nosso Criador, só o nosso Deus, totalmente, igual o Senhor disse a Moisés. Devemos estar aqui todos os cultos orando ao nosso Deus e agradecendo e dando graça ao nosso Criador. É porque Ele nos fez e nos transformou nas nossas vidas. Então nós devemos de agradecer todos os momentos da nossa vida. E uma frase importante do nosso irmão Eliseu disse lá em Ilha Solteira, no culto de quarta-feira: não devemos ficar correndo atrás do vento. Não devemos ficar correndo atrás do vento, mas sim buscar as coisas espirituais do Senhor, porque é essa que nós vamos levar. Amém? É essa que nós vamos levar pela nossa vida eterna, que está em conjunto com o Senhor. Se nós ficar correndo com as coisas do vento, nós não vamos levar nada. Devemos buscar as coisas espirituais, e principalmente, igual o irmão Nilson disse no início desta pregação: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as suas coisas serão completadas nas nossas vidas. Amém? É ter fé e buscar. Que Deus possa nos dar sabedoria por tudo isso. Amém? Eu faço uma pergunta para todos nós aqui presentes e também os que estão acompanhando nas redes. Deus fez uma aliança com todos o seu povo. Deus fez uma aliança conosco. Deus fez uma aliança conosco também. Amém? Nós somos gentis e Ele nos salvou. Veio seu Filho ao mundo para nos salvar, morrendo na cruz. Amém? Amém? Deus fez uma aliança com cada um de nós aqui. Então nós devemos ter essa responsabilidade de agradecer todos os dias da nossa vida ao nosso Deus. Como Ele fez conosco ontem, levou nós na ida e na volta, viemos com tranquilidade, chegamos, graças a Deus. É Ele que nos livra do mal, que nos dá força para que nós possamos saber viver nesse mundo de trevas. E vamos continuar no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26.
no versículo 16. Vamos conferir que Deus fez uma aliança conosco, não? Diz assim: neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estatutos, juízos, guardai, pois, e cumpres com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando nós entregamos o nosso Deus, quando você entrega o teu coração ao nosso Deus, você está fazendo aliança com o Senhor. Amém? Quando o povo saiu lá do Egito, que atravessou o rio, então Deus falou a Moisés: fala para eles que agora vamos fazer uma aliança com eles também. Então Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém? Igual fez lá no início. E hoje declares ao Senhor que Ele será por Deus e que andará nos seus caminhos e guardará os seus estatutos e os seus mandamentos e o seu juízo e dará ouvido da sua voz. Então nós devemos dar ouvido à voz do Senhor, que é a palavra de Deus. Amém? Para que Deus possa nos abençoar, para que nossos dias sejam bem sucedidos, abençoados. E o Senhor hoje te declarou que tu serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus caminhos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvar e para fama e para glória, e para que seja um povo santo do Senhor Deus, como tem falado. Então essa é uma promessa de Deus. Nós é um povo santo do Senhor. Amém? É isso que Deus está dizendo para nós. Nós somos um povo santo do Senhor. E essa é a promessa de Deus. Então tudo que Deus quer que nós fazemos, nós pedimos a Ele. Direção da nossa vida, nós devemos pedir a nosso Deus. Qual seja ela, nós devemos de pedir a Deus que Deus nos dê direção para que nós possamos ser bem sucedidos em todos os nossos caminhos. Amém? No capítulo 32 desse versículo, desse livro, quer dizer, vamos lá no versículo 32. E o irmão Nilson diz, alguns instantes atrás, que é Deus que manda a nossa vida, amém? E nós devemos de obedecer ao nosso Deus também. E é porque Ele que manda. Nós não mandamos nada. Ou tem alguém que manda alguma coisa? É o Senhor que nos manda. Se nós seremos desobedientes, nós vamos ter vários problemas em nossa vida. Esse é o último livro mecânico de Moisés, dizendo no versículo 45, 46, 47 e do 32. Vamos ver o 32, o 45, 46 e o 47. O que diz para nós? E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas essas palavras da lei. Amém? E não é só para nós que nós devemos de cumprir, aos nossos filhos, aos nossos netos,
para que nós possamos ser bem-sucedidos. Amém, meus irmãos? Essa é a prova que nós devemos de fazer ao nosso Deus, para que nós possamos engrandecer ao nome do Senhor, para sermos servos agradáveis ao nosso Criador. Isso é promessa de Deus. Essa é a condições de nós servir ao nosso Deus, sermos obedientes de todo o nosso coração, para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor e aplicar em nossas vidas aquilo que o nosso Deus pede para cada um de nós. Amém? Essa é a direção. Aí, meus irmãos, em Cristo Jesus, quando Deus chama Moisés e mostra a terra prometida a ele, então Deus fala a Moisés: vem cá, Moisés, você vai ver a terra prometida. Aí ele chama o irmão Nilson: vem cá, irmão Nilson, hoje você vai embora. Hoje é seu dia de ir embora. Aqui simboliza isso. Amém? Quando Deus nos chama, nós não conseguimos fazer birra. Hoje eu não quero ir, Senhor. Então, por isso nós devemos estar preparados para a chamada do Senhor. Amém? Todos nós devemos estar preparados para a sua chamada. Amém? Vamos falar tudo amém? Amém? Nós devemos estar assim preparados para a chamada do Senhor. Entrar nela. E simplesmente Moisés concordou com Deus. Você concorda com Deus? Sim ou não? Isso é uma atitude, ó. Vamos concordar com Deus, que Deus está. Certo, irmão Pedro? Amém? Então Deus chamou Moisés e disse a ele: você está vendo a terra lá, Moisés? Muito bonita, Moisés. Linda terra que produz leite e mel. E que Deus falou a Moisés: vai lá todo mundo junto. Porém não passarás. Porém não passarás. No último capítulo deste livro, 34 capítulo, e versículo 4 e 5. E disse ao Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque, Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-lo com teus olhos, porém lá não passará. Quando Deus faz uma promessa para nós devemos de ser o quê? Para que nós possamos alcançar as promessas, obediente ao nosso Deus. Amém? Amém. Fazer a vontade de Deus verdadeiramente, ser obediente ao nosso Deus. Interessante que Moisés comandou o povo de Deus. Era o líder do povo de Deus. E ele disse a Moisés: não passará. Moisés, você não entrará na terra. Cada um faz o seu raciocínio, o seu pensamento, para que nós possamos interagir dentro da palavra de Deus sobre a obediência ao nosso Criador. O 5. E assim morreu ali Moisés
servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Se está escrito dentro da palavra de Deus, Deus não vai mudar o sistema. Nós queremos que Deus mude o sistema, mas Deus não vai desobedecer aquilo que Ele cravou a sua promessa, na sua vida e na minha vida. O irmão está num de pentecostal, né? Pentecostal gosta de falar isso, né? Isso é real, certo, meus irmãos? É real isso aí. Não podemos questionar a Deus por nada, devemos de ser como foi Moisés. Ele não desobedeceu ao Criador, que é o nosso Deus. Amém? Deus, porque Deus é fiel conosco. Então Moisés partiu e o povo ficou abandonado? De maneira nenhuma, não é mesmo? Então, quando um líder, o Senhor chama um líder, Deus já preparou outro líder para estar na casa do Senhor, dirigindo a tua palavra, ensinando todos os servos do Senhor. Amém? Como fez Deus com Josué, estava já preparado para continuar com o povo do Senhor. Amém? Nós temos, Deus está conosco, Ele não nos abandona. Amém? E aí Deus chamou Josué para tomar conta do seu povo escolhido. Olha o que diz Josué quando ele passou a comandar os israelitas. Então nós devemos orar para todos os pregadores, que sejam pregadores da palavra do Senhor, que possa continuar falando a verdade do Senhor, ensinando nossos amados irmãos, que continuam na doutrina verdadeira do Senhor. Amém? Josué, capítulo 1 e versículo 8. Josué não saiu dos caminhos e continuou dizendo, como diz Moisés. Amém, meus irmãos? Amém. Está interagindo dentro da palavra do Senhor. E então Josué diz ao povo israelita, o povo de Deus: e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então, dentro da palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos, porque nós estamos sendo obedientes àquilo que Deus está nos dizendo, para nós dedicar de todo o nosso coração. Amém? Amém. Esse é o privilégio do servo bem obediente ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E olha o que diz o salmista no capítulo 1 e versículo 2 e 3. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e a tua lei medita nela dia e noite. Você tem o prazer de ler a palavra de Deus e buscar aquilo que é agradável ao nosso Deus e obediente ao nosso Deus? Amém? Devemos de ter esse prazer de buscar a Deus, fazer tudo aquilo que Ele está pedindo para que nós possamos ter sabedoria para assim cumpri-la, se for da vontade de Deus, com sabedoria. O 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro,
de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. E as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizerem prosperar. Então isso é uma promessa. Se você quer se prosperar, faça a vontade de Deus em sua vida. Primeiro, busca o reino de Deus. Amém? Essa é uma promessa de Deus na nossa vida. Como diz aqui, eu vou ler novamente aos irmãos. Marque esse versículo. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dará o seu fruto no seu tempo certo. Não fica preocupado. Não se preocupa se você está no Senhor. Amém? Você vai produzir frutos. As suas folhas não cairá, e tudo quanto fizer prosperar. Você é um crente saudável. Amém? Não fica desesperado. E o irmão Márcio disse aqui na quinta-feira, você tem angústia? É angústia que ele falou? Desespero? Ansiedade? Você é ansioso? Você é ansioso? Você é ansiosa? Não fica ansiosa. Confia no Senhor. Amém? E Ele tudo fará. Olha o que diz o profeta Jeremias ao povo de Judá. Jeremias 7 e versículo 23. Diz assim: mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz. Quando o Senhor fala conosco, nós devemos dar ouvido à voz do Senhor. Amém? E eu obedecerei o vosso Deus. Quando nós damos ouvido a Deus, nós colocamos a Deus no nosso coração. E Ele é o nosso Deus. Amém? Ele é o nosso Deus. Nós ouvimos a voz do Senhor. E vos sereis o meu povo. E andai em todo o meu caminho, que eu vos mandar, para que vos vá bem. É isso que é a promessa de Deus, que nós dedicamos ao Senhor todos os nossos caminhos, todo o nosso tempo. Quando nós dedicamos ao nosso Senhor, ao nosso tempo. Não dedica o seu tempo ao vento, mas sim ao Senhor. Amém? Vamos ser temente a Deus e executar a obra do Senhor em obediência em nossas vidas. Amém? Para que nós possamos ser abençoados. Para nós finalizar, no dia de hoje, vamos lá no livro de Mateus. Nós iniciamos no livro de Mateus e vamos finalizar no livro de Mateus. Amém, meus irmãos? E assim diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Amém? Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de nós.